Datafolha, Nunes, 27%. Boulos, 26%, segue na liderança. Marçal tem 19% e derreteu. Fica em terceiro lugar. Gente, vamos pingar Pix, vamos mandar superchats, vamos ajudar aqui a nossa live a continuar existindo, meus caros e minhas caras. Ele está fundando no La Marçal, canal da Dori. Beijos, minha querida, bom dia a todos. Vamos mandar 2 pila aí de contribuição, gente. Há 20 dias das eleições, Marçal e Boulos saem do empate técnico. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. O levantamento foi o primeiro a captar, em todos os seus dias de entrevistas, a cadeirada dada em por Datena em Marçal. Vamos ler juntos aqui. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, dia 19, sobre a eleição para prefeito de São Paulo, mostra o prefeito Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, seguem na liderança da disputa. Pablo Marçal, do PRTB, aparece na terceira posição e agora saiu do empate técnico com Boulos. Há 20 dias das eleições, Nunes manteve o índice de 27% das intenções de voto obtido na semana passada e o deputado do PSOL oscilou de 25% para 26% neste período. Na sequência está Pablo Marçal, que também repetiu o desempenho do último levantamento e tem 19% das intenções de voto. A candidata do PSB, Tabata Amaral, manteve-se com 8% e José Luiz Datena ficou com os mesmos 6%. O curioso é que na pesquisa Quest, que eu acho que é feita por telefone, o Datena deu uma disparada para as 10, né? Então vejam a pesquisa encomendada pela TV Globo e pela Folha de São Paulo foi realizada entre os dias 17 e 19 de setembro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. Registro na Justiça Eleitoral sobre o protocolo que está na tela. O levantamento foi o primeiro a captar em todos os seus dias de entrevistas a cadeirada dada por Datena em Pablito Marçal. Vejam os números. Ricardo Nunes, 27%, eram 27%. Guilherme Boulos cresceu um pontinho, de 25 para 26%. Pablo Marçal ficou em 19%. Tabata Amaral em 8%. Datena em 6%. Marina Helena em 3%. Bebeto Haddad, 1%. Ricardo Senesi, 0%, era 1%. João Pimenta, 0%, era 0%. O pessoal não pontua porra nenhuma. Altino Prazeres, que é um grande cara, 0%. Em branco nulo nenhum, 6%. Não sabe, 3%, meus caros e minhas caras. Esta é a pesquisa eleitoral. Marcelo Forte, obrigado, querido. Falta um membro só para 100 membros aqui no nosso canal, gente. Vamos contribuir para a gente poder ficar numa boa, meus caros, minhas caras. Faltam R$50 de contribuição. Pesquisa espontânea. Boulos na frente, 23%, eram 20%. Ricardo Nunes, 16%, eram 14%. Pablo Marçal, 15%, eram 14%. Tabata Amaral, 4%, eram 4%. Atual prefeito, 2%. Datena, 2%, era 1%. Marina Helena, 1%, era 0%. Ricardo, sem especificar, 1%, era 1%. Candidato do PT, no PT, candidato do Lula, 0%, era 1%. Outras respostas, 3%. Branco, nulo e nenhum, 6%. Não sabe, se recusa a responder, 28%, eram 34%. Os indecisos estão reduzindo. Segundo turno, se houver um segundo turno na capital, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, venceria Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Caso a disputa fique entre Boulos e Marçal, o deputado federal ficaria à frente, com 50% dos votos contra 36% do influencer. Nunes versus Boulos, 52% eram 53%, a 37% eram 38%, branco, nulo, nenhum, 10%, não sabe, 1%. Boulos versus Marçal. Boulos com 50%, antes eram 47%. Pablo Marçal com 36%, eram 38%. Pablo Marçal caiu no segundo turno. Branco, nulo, nenhum, 12%, eram 14%. Não sabe, 2%, meus caros e minhas caras. Rejeição. Marçal, Boulos e Datena são os candidatos com as maiores taxas de rejeição, segundo o Datafolha. Veja os números. Pablo Marçal, 47%, eram 44%. Guilherme Boulos, 38%,
eram 37%, Datena 35%, eram 32%, Ricardo Nunes 21%, eram 19%. Gente, cadê os Pix? Cadê os superchats, meus caros, minhas caras? Cadê as contribuições? 21 votos para a Folha Democrata não voltar no X. A maioria do nosso público também não quer que a gente volte no X, quer que a gente continue lá no Blue Sky. Vamos lá, gente, vamos contribuir, vamos ajudar aqui para a gente poder manter o nosso trabalho. Tabata Amaral, 14% eram 16%. João Pimenta, 13% eram 16%. Bebeto Haddad, 13% eram 15%. Marina Helena, 11% eram 13%. Altino Prazeres, 11% eram 12%. Ricardo Senesi, 8% eram 9%. Rejeita todos, não votaria em nenhum, 2%. Votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, 1%. Não sabe, 3%, eram 4%. Ai, ai. Vamos lá, queridos e queridas, vamos lá para a gente fazer bem o nosso trabalho. Decisão de voto. Boulos e Marçal têm os eleitores mais convictos. Entre os eleitores de Boulos, 81% estão totalmente decididos e 19% ainda podem mudar o voto. Entre os eleitores de Marçal, 71% estão decididos e 29% ainda podem mudar. Veja abaixo, aí tem os índices aqui. E os eleitores do Boulos cada vez mais convictos. Nunes, 65% só, eram 58%, 35% ainda podem mudar. Tabata Amaral, nossa, a maioria vai mudar o voto da Tabata. E a maioria vai mudar o voto do Datena também, 59% e 53% em cada um deles. É isso, gente. Esses são os votos. Conhecimentos dos deputados. Datena, Nunes e Boulos são os candidatos mais conhecidos. Veja os números. Datena é conhecido por 98% do eleitorado, era 97%. Ricardo Nunes por 92%, era 92%. Guilherme Boulos por 87%, era 87%. Pablo Marçal por 82%, eram 79%. Tabata Amaral por 72%, eram 70%. Marina Helena, 46%, eram 43%. Bebeto Haddad, 22%, eram 24%. João Pimenta, 19%, eram 22%. Ricardo Senesi, 13%, eram 14%. Altino Prazeres, 12%, eram 13%, meus caros, minhas caras. Marçal afundou. Estava crescendo na maioria das pesquisas. Agora não está mais. E o Datafolha é a pesquisa que mais pode prejudicar o Pablito. Então, o Pablito está chorando, gente. Pablito está num dia triste. Tadinho do Pablito. Vocês têm dó do Pablito? Eu não tenho tanta dó do Pablito. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Na Pablo Marçal, para mim, é tipo um lixão, né, gente? É tipo uma coisa muito horrível. Esse é, para mim, Pablo Marçal. Gente, cadê as contribuições, turma? A gente precisa da ajuda de vocês, gente. Vamos contribuir, vamos ajudar, vamos fazer bem o nosso trabalho aqui, meus caros, minhas caras. Que é muito importante para a gente fazer bem o nosso trampo, gente. Vamos lá para a gente poder fazer bem as coisas. Vamos seguindo aqui para a gente fazendo tudo o que a gente faz. Olha só, eu tenho reservas ao Meio, que é o veículo de imprensa do Pedro Doria, mas ele faz uma análise importante aqui sobre a pesquisa, né? Datafolha, em disputa estagnada em São Paulo, só a rejeição de Pablo Marçal cresce. Olha o Pablito aqui, ó, na newsletter deles. A cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal, do PRTB, e o desenrolar da confusão do debate no último domingo não alteraram a intenção de voto nos eleitores paulistanos. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada ontem, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, segue empatado na liderança com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, por 27% a 26%, respectivamente. Frente à semana anterior, Boulos registrou uma variação positiva de 1 ponto percentual, mas dentro da margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Marçal se manteve com 19% na terceira posição, mantendo 8%, e Tabata Amaral está tecnicamente empatada com Datena, com 6%. Marina Helena, do Novo, permanece com 3%, e os demais não pontuaram. Marçal, no entanto, segue na liderança da taxa de rejeição, com 47%, declarando que jamais votariam nele. Alta de 3 pontos em relação à pesquisa anterior. Desde o início de agosto, a rejeição do ex-coach cresceu 17 pontos. É um fenômeno.
Rejeição do Datena também avançou de 32% para 35%, mas segundo colocado no ranking segue sendo Boulos com 38%, um ponto a mais do que antes. A rejeição de Nunes também subiu de 19% para 21%. Em segundo turno, a pesquisa mostra que Nunes venceria Boulos com 52% a 37%. O atual prefeito também venceria Marçal com 60% a 25%. E uma disputa final entre Boulos e Marçal seria vencida pelo deputado federal com 50% a 36%. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes mantém liderança com folga, mas viu seu principal adversário, o deputado federal Alexandre Ramagem, avançar. O candidato à reeleição manteve 59% de 2 semanas atrás. Já Ramagem passou a contar com a imagem de Jair Bolsonaro no horário eleitoral, saltou de 11 para 17 pontos. Mas a sua rejeição chegou a 37%, alta de 14 pontos em cerca de um mês. E não poderá haver blitz da Polícia Federal nas eleições municipais desse ano por ordem do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A proibição dos bloqueios foi determinada em resposta às operações da PRF na última eleição presidencial na gestão de Bolsonaro. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.